Se nesta madrugada você sente que algo está tentando te roubar a paz, então não ignore este momento, porque nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Há madrugadas em que Deus desperta os seus escolhidos, não para inquietá-los, mas para livrá-los. E se você está aqui agora ouvindo esta mensagem, é porque existe um livramento preparado para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Não importa como foi o seu dia, quanto peso você carregou no coração ou quanta angústia tentou se levantar contra você. Quando chega a madrugada, as batalhas espirituais se tornam mais intensas e também as vitórias. O Salmo 91 não aparece na sua vida nesse horário à toa. Ele chega como um escudo, como um aviso, como uma resposta. Talvez você esteja sentindo um aperto no peito, uma ansiedade sem explicação, um medo que não sabe de onde vem. Ou talvez esteja cansado de lutar sozinho. Deus conhece cada detalhe que você não consegue colocar em palavras. Ele sabe dos pensamentos que tentam te abalar quando todos dormem. Ele sabe das preocupações com sua família, da insegurança sobre o futuro, das noites mal dormidas, das lágrimas escondidas, das batalhas silenciosas que ninguém vê. Mas Ele também sabe o momento exato em que decide intervir. E quando Ele resolve agir, nenhum ataque emocional, espiritual ou físico consegue permanecer de pé. É por isso que o Salmo 91 é tão poderoso. Ele não é apenas uma oração, é um decreto de proteção, um muro de fogo, um rompimento contra qualquer seta que venha contra você. Muitas vezes, é justamente na madrugada que a mente mais fala, que o coração mais aperta, que o inimigo tenta lançar dúvidas, medo, confusão. Mas é também na madrugada que Deus revela, cura, corta laços, desmancha armadilhas e manifesta livramento. A palavra diz que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E descansar à sombra de Deus significa estar guardado, protegido, escondido sob suas asas, mesmo quando tudo parece desabar. Esta não é apenas mais uma noite. Este é um momento espiritual. Este é um encontro divino. Este é o seu ponto de virada. Então, antes de avançarmos, respire fundo e perceba que algo já começou a mudar dentro de você. Talvez seja difícil explicar, mas seu espírito sabe. Seu coração sabe. Há uma presença que acalma, que pacifica, que silencia tempestades. Há um anjo enviado nesta hora para trazer proteção sobre a sua vida. E enquanto muitos estão dormindo, Deus está trabalhando por você. Cada palavra que você ouvir a partir de agora não virá apenas para consolar, virá para fortalecer, libertar, restaurar e quebrar aquilo que você não conseguia vencer sozinho. Esta madrugada pode ser o divisor de águas que você tanto buscou. Há promessas sendo ativadas, há portas sendo alinhadas, há livramentos sendo preparados no invisível. E o Salmo 91 será a chave desta madrugada, porque ele declara que nenhuma praga chegará à sua tenda, que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Não importa o que se levantou contra você, palavra contrária, inveja, perturbação emocional, laços antigos, preocupações financeiras, conflito familiar, enfermidade que tenta te abalar. Quando Deus cobre alguém com suas asas, nenhuma força contrária prevalece. E enquanto você permanece aqui comigo, nesta madrugada de livramento, prepare o seu coração, porque o que vai acontecer agora não é apenas uma oração comum. É um alinhamento espiritual que vai te acompanhar pelos próximos dias e noites. É o início de algo que você não pode perder. Vamos avançar. E antes de seguirmos para a oração e para a revelação desta madrugada, eu preciso pedir algo que não é apenas um detalhe, é parte da própria entrega espiritual que estamos vivendo aqui juntos. Quando você deixa o seu gostei, o YouTube entende que esta mensagem está alcançando o seu coração. E isso permite que ela chegue a outras pessoas que, neste exato momento, podem estar atravessando a mesma batalha que você. É como estender a mão para alguém no escuro e dizer: você não está sozinho. Então, se esta palavra já está tocando você de alguma forma, clique agora em curtir. Isso não é só um gesto no vídeo, é um ato de fé, é uma forma de espalhar luz em plena madrugada. E eu gostaria que você comentasse algo aqui embaixo, do seu jeito, com as suas palavras. Mesmo que seja simples, pode escrever: eu preciso desse livramento, ou
Já senti isso na madrugada. Ou até mesmo o nome de alguém da sua família que você quer colocar debaixo da proteção do Salmo 91. Quando você comenta, você não está apenas interagindo com o vídeo, você está declarando algo no mundo espiritual. Está dizendo, eu tomo posse, eu creio, eu estou aqui. Cada comentário se torna parte dessa corrente de fé que cresce a cada dia e alcança pessoas que talvez nunca tenham alguém para orar por elas. E eu leio cada um e oro por cada um. E se você ainda não faz parte desta família de fé, eu te peço de coração, se inscreva no canal agora. Apertar esse botão é mais do que acompanhar vídeos. É receber orações, proteção, palavras de direção e mensagens de Deus todos os dias, exatamente nos momentos em que você mais precisa. Aqui, você nunca vai caminhar sozinho. Todos os dias, de manhã, à noite e à meia-noite, há uma oração te esperando, pronta para te fortalecer. Então curta, comente e se inscreva. Isso mantém você conectado, coberto e fortalecido, porque o que vamos viver daqui para frente é profundo, é espiritual e é para você. Agora que você já fez isso, abra ainda mais o seu coração, porque o próximo momento desta madrugada de livramento é onde algo realmente começa a se mover ao seu favor. Vamos continuar. Nesta madrugada silenciosa, enquanto o mundo dorme e a cidade parece suspensa no tempo, eu quero que você perceba algo. Existe um motivo profundo para você estar aqui. Não é apenas insônia, não é apenas um acaso, e muito menos uma coincidência sem sentido. Há madrugadas em que Deus interrompe o curso normal da vida para nos trazer uma revelação, um aviso, um cuidado especial. E muitas vezes, esse cuidado começa com uma inquietação dentro da alma. Talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Uma sensação estranha, um peso que você não sabe explicar, uma emoção que insiste em vir à tona justamente quando todos os outros estão dormindo. É nesses momentos que a presença de Deus se manifesta de forma mais evidente, mesmo quando você ainda não consegue perceber. Se você prestar atenção, vai perceber que a madrugada tem uma atmosfera única. O silêncio parece mais profundo, os pensamentos ficam mais altos, o coração fica mais sensível. É como se a alma estivesse mais exposta, mais vulnerável, mais sincera consigo mesma. E é por isso que tantas lutas espirituais acontecem nesse horário. O inimigo tenta lançar medo, ansiedade, insegurança, ataques emocionais, lembranças dolorosas, preocupações com o futuro, problemas familiares que insistem em reaparecer na memória justamente quando os olhos se fecham. Mas é também na madrugada que os maiores livramentos acontecem. Porque quando tudo fica em silêncio, Deus fala mais alto. E quando você acha que está sozinho, Ele te cerca com seus anjos. O Salmo 91 é um dos textos mais fortes da palavra de Deus justamente por isso. Ele fala de proteção, de cobertura espiritual, de livramento contra aquilo que você não vê, de segurança contra aquilo que tenta te atingir quando você está mais vulnerável. Ele declara que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma promessa de guerra espiritual, uma afirmação divina de que existe um escudo invisível sobre a sua vida. E eu sei que você precisa ouvir isso hoje, nessa madrugada, porque existe algo sobre você que o inimigo não consegue tocar, o propósito que Deus colocou na sua história. Muitas pessoas carregam lutas que ninguém percebe, sorriem durante o dia, mas à noite se veem presas em pensamentos cansativos, lembranças difíceis, preocupações que parecem não ter fim. Talvez você esteja enfrentando batalhas internas, tentando ser forte para a família, tentando manter a fé, tentando se levantar emocionalmente, tentando segurar uma responsabilidade que parece maior do que as suas forças. Talvez você esteja se perguntando quando as coisas vão mudar, quando a porta vai se abrir, quando a paz vai voltar, quando a ansiedade vai diminuir, quando a tristeza vai perder força. E essa dúvida tem pesado no seu peito. Mas é justamente por isso que Deus te trouxe aqui. Porque existe um livramento sendo preparado para você. Não apenas um alívio momentâneo, mas um livramento completo, emocional, espiritual, familiar, financeiro, físico. Um livramento que começa na sua alma, que reorganiza pensamentos, que alinha o coração,
que seca lágrimas invisíveis, que acalma tempestades internas. E antes que você pense que isso é grande demais, entenda, você serve a um Deus que não tem limites. Um Deus que abre portas onde não existe parede, que cria caminhos onde antes só havia deserto, que faz o impossível parecer simples. Você pode até não perceber, mas enquanto você está aqui ouvindo esta palavra, algo já começou a acontecer no mundo espiritual. A angústia que estava apertando o peito começa a perder força. A ansiedade que parecia um nó dentro da alma começa a se afrouxar. A sensação de estar sozinho começa a ser substituída por uma presença suave, constante, que envolve a mente e o coração. Essa presença é a do Altíssimo. É pelas asas dele que você está sendo coberto nesta madrugada. E o Salmo 91 deixa claro: quem está debaixo dessas asas está seguro. Não importa a ameaça, não importa o ataque, não importa o medo, não importa o cenário. Existe proteção sobre você. E se em algum momento da sua vida você já se perguntou se Deus te vê, se Ele te escuta, se Ele sabe o que você está passando, a resposta está chegando agora, neste exato instante. Porque Ele não apenas vê, Ele intervém. Ele não apenas ouve, Ele age. Ele não apenas conhece a sua dor, Ele transforma. E essa transformação começa quando você abre o coração, como está fazendo agora, permitindo que esta palavra entre e encontre espaço dentro de você. Antes de continuarmos, eu quero que você escreva aqui nos comentários a frase que vou te pedir agora, do jeito que o seu coração sentir. Pode digitar apenas: eu recebo este livramento. Essa declaração tem um poder enorme, porque é um ato de fé, um movimento espiritual que rompe ciclos e abre portas. Escreva isso com fé. A madrugada tem um jeito estranho de revelar o que o dia inteiro tentou esconder. Quando as luzes se apagam e o barulho do mundo finalmente silencia, é como se a alma ficasse exposta, vulnerável, quase transparente. E é justamente nesse momento que muitos ataques espirituais se intensificam. Não é exagero, não é superstição e muito menos coincidência. A madrugada é o horário em que pensamentos ganham um volume maior do que deveriam. Uma preocupação pequena vira um gigante. Um medo antigo reaparece como se estivesse vivo. Uma memória dolorosa volta como se tivesse acabado de acontecer. O que estava esquecido parece ressuscitar. E aquilo que estava controlado durante o dia, à noite se agiganta. Talvez você conheça essa sensação. Talvez você já tenha se deitado exausto, querendo apenas dormir e descansar. Mas bastou fechar os olhos para a mente acelerar, como se estivesse sendo pressionada por algo que você não consegue ver. Isso é mais comum do que você imagina. E espiritualmente falando, existe um motivo para isso. Quando o corpo descansa e as distrações cessam, aquilo que você ainda não resolveu, por dentro ou por fora, tenta exigir atenção. A ansiedade lateja, o medo aperta, a insegurança grita. Mas existe algo ainda mais profundo. O inimigo conhece suas fragilidades. Ele sabe exatamente quando você está emocionalmente cansado. E ele tenta usar esse horário para lançar setas emocionais, confusão, pensamentos de derrota, sentimentos de incapacidade, lembranças que te machucam, preocupações que roubam sua paz. A palavra de Deus fala claramente sobre setas que voam de dia e peste que se propaga na escuridão. E se existe um momento em que essa escuridão tenta tocar o coração humano, é na madrugada. Por isso tanta gente sente calafrios repentinos, angústia sem motivo, sensação de aperto no peito, medo do desconhecido, insônia que não se explica, pressão emocional, inquietação dentro do quarto. Você não está imaginando coisas. Existe um componente espiritual real nisso. E é justamente por isso que Deus escolhe a madrugada para trazer livramento, porque é nesse horário que muitos enfrentam batalhas silenciosas e cansativas. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Se a madrugada é o horário em que o ataque tenta entrar, é também o horário em que Deus mais manifesta proteção. E isso não é uma teoria bonita, é um padrão espiritual. Diversas vezes na Bíblia, Deus se revelou de madrugada. Libertou, falou, dirigiu, guardou. A madrugada é o cenário perfeito para o agir de Deus, porque, nesse horário, Ele encontra você sem máscaras, sem distrações, sem barulho. Ele encontra você
como você realmente está. E é nesse estado de sinceridade que Ele consegue tocar áreas da sua vida que durante o dia você tenta ignorar. Talvez você esteja passando exatamente por isso, a sensação de carregar um peso invisível. Nada caiu sobre você fisicamente, mas o coração parece pesado. Nada te perseguiu literalmente, mas a alma parece cansada. Nada te prendeu de verdade, mas a mente parece cheia de nós difíceis de desfazer. E a pergunta que você talvez não consiga formular é: por que eu sinto tudo isso à noite? Por que na madrugada isso parece pior? A resposta está chegando. E não é para te assustar, mas para te libertar. Porque enquanto você sente peso, Deus está preparando proteção. Enquanto você sente ataque, Deus está levantando o livramento. Enquanto você percebe fraqueza, Ele está fortalecendo suas bases espirituais. E não importa o tamanho da sua luta, emocional, espiritual, familiar, financeira, física, a palavra assegura que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Descansar à sombra significa estar fora da mira, fora do risco, fora do alcance da seta. Significa que mesmo quando você acha que está exposto, Deus está te cobrindo. É por isso que tanta coisa que deveria ter dado errado não deu. É por isso que tantas situações que poderiam ter te destruído simplesmente não te atingiram. É por isso que, mesmo cansado, você ainda está de pé, porque existe uma proteção que você não vê, mas sente. Existe um cuidado que você não entende, mas experimenta. Existe um anjo que você não enxerga, mas que está agora mesmo ao seu redor. E nesta madrugada, cada palavra que você ouvir vai iluminar exatamente aquilo que estava escondido nas sombras do seu coração. Não para te assustar, mas para te fortalecer. Não para trazer peso, mas para tirar o peso. Não para expor fraquezas, mas para mostrar o quanto você está guardado. Porque o que está prestes a acontecer ao longo desta oração e desta mensagem é profundo, é espiritual e é direcionado diretamente para a sua vida. Antes de continuarmos, se alguma parte deste momento falou com você, escreva aqui nos comentários, de forma simples, sincera, a frase: "Eu sinto esse peso invisível, mas sei que Deus está comigo." Essa declaração não apenas fortalece sua fé, mas sela espiritualmente aquilo que está sendo liberado sobre você nesta madrugada. Existe algo que muita gente não entende sobre as madrugadas espirituais. Enquanto você sente o peso, Deus sente o momento. Enquanto você encara pensamentos cansativos, Deus prepara movimentações invisíveis. E enquanto você tenta encontrar forças para continuar, Deus já está ordenando anjos ao seu respeito. O que acontece no mundo espiritual durante a madrugada é muito maior do que os seus olhos conseguem ver. E eu quero que você entenda isso profundamente, porque essa compreensão muda tudo. Muda a forma como você enxerga suas lutas, muda a maneira como você interpreta seus medos e transforma a visão que você tem sobre si mesmo. A verdade é que o reino espiritual não dorme, e Deus muito menos. A Bíblia diz claramente: "O guarda de Israel não dorme nem cochila." Isso significa que enquanto você tenta descansar, o céu inteiro trabalha por você. Muitas vezes, você acha que está sozinho no quarto, mas existe uma batalha sendo travada do lado de fora, e você é a razão dela. Existe uma guerra espiritual acontecendo em torno da sua vida, e não é porque você é fraco, é porque você é valioso. O inimigo não ataca aquilo que não tem importância. Ele não investe energia onde não existe propósito. Ele lança setas contra quem tem destino, contra quem tem promessa, contra quem carrega algo grande dentro de si. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas se você está enfrentando tantas lutas, é porque existe algo enorme sendo preparado para você. Ninguém tenta derrubar uma árvore que não dá fruto. Ninguém tenta destruir uma casa que não tem tesouro. A pressão que você sente é proporcional ao propósito que você carrega. E Deus sabe disso. Ele sabe que existem cargas que você já não consegue suportar. Sabe que existem dias em que o cansaço bate mais forte. Sabe que existem madrugadas em que a mente insiste em te machucar. E é justamente por isso que ele se movimenta nesse horário. Não é para te assustar, é para te proteger. Não é para te expor, é para te guardar. Não é para te deixar apreensivo, é para te dar livramento.
Quando a Bíblia declara que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, isso não é metáfora, não é poesia, não é figura de linguagem, é real. Existem anjos enviados para te cercar, te guardar, te livrar de caminhos que você não deveria pisar, te afastar de situações que poderiam te destruir. Quantas vezes você já mudou de rota sem saber por quê? Quantas vezes algo te atrasou e você só mais tarde percebeu que aquele atraso te livrou de algo pior? Quantas vezes você perdeu algo e depois descobriu que aquilo teria te feito mal? Isso não é sorte, é intervenção, é proteção. É o Altíssimo movendo as peças do tabuleiro enquanto você luta para entender apenas uma pequena parte do jogo. Durante a madrugada, esse movimento espiritual se intensifica. O silêncio favorece a sensibilidade. A alma fica mais aberta. E é nesse horário que Deus trabalha naquilo que você não consegue resolver sozinho. Pensamentos que te perseguem há anos, feridas que você tenta esconder, medos que você não admite nem para si mesmo. Quando todos dormem, Deus te alcança sem distrações. Quando tudo está quieto, Ele consegue tocar partes do seu coração que estavam trancadas. A madrugada é o ambiente perfeito para a intervenção divina, porque a sua alma está mais sincera, mais disponível, mais transparente. E não pense que Deus te deixa atravessar essa escuridão sem propósito. Cada episódio de ansiedade, cada lágrima que cai, cada angústia que aperta o peito, nada disso passa despercebido. Deus vê, Deus sente, Deus se move. Ele está trabalhando agora, enquanto você ouve esta mensagem, enquanto o seu coração se abre, enquanto o seu espírito se acalma. É por isso que você está aqui, porque o céu está em movimento por sua causa. E se há algo que você precisa guardar no seu coração neste exato momento é isto: você não luta sozinho, você não enfrenta a madrugada sem cobertura, você não encara o invisível sem defesa. Existe uma operação espiritual acontecendo agora mesmo ao seu redor, e ela é a razão de você estar de pé, a razão de você não ter sido destruído, a razão de portas não terem se fechado permanentemente, a razão de você ainda ter esperança, mesmo depois de tudo que viveu. E enquanto essa verdade desce ao seu coração, eu quero que você escreva aqui nos comentários uma declaração simples, mas poderosa. O céu está se movendo por mim. Essa frase sela espiritualmente o que acabamos de liberar e mantém você conectado com o agir de Deus nesta madrugada tão especial. Há uma parte do Salmo 91 que muita gente lê, mas pouca gente realmente entende. Não temerás a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas. Essa frase parece bonita, mas quando você mergulha no significado espiritual dela, algo poderoso se revela. A seta representa aquilo que te atinge sem aviso, aquilo que chega sem barulho, aquilo que tenta entrar na sua mente, no seu coração, na sua casa, sem pedir permissão. E é na madrugada que muitas dessas setas tentam alcançar as pessoas, porque é no silêncio que os pensamentos ficam mais vulneráveis. A seta que voa de noite não é apenas um ataque físico. Muitas vezes, é um pensamento emocional que te paralisa. É aquela lembrança que você tenta enterrar, mas reaparece quando o mundo inteiro dorme. É o medo do futuro, é a insegurança sobre a vida financeira, é o sentimento de abandono, é a sensação de que você está lutando sozinho. Essas setas tentam te atingir nos momentos de maior fragilidade, e é justamente por isso que Deus decide agir nesse horário. Porque Ele sabe que a mente humana é mais sensível e o coração fica mais exposto. Quantas vezes você já se pegou pensando demais à noite? Quantas vezes a sua mente criou cenários que nem existiam? Quantas vezes você sentiu algo pesado no ambiente, uma tristeza repentina, uma ansiedade sem explicação? Não é exagero espiritual, é realidade. A guerra espiritual não respeita horário, mas existe algo ainda mais importante. A proteção de Deus também não respeita horário. Ela não depende de luz, de companhia, de barulho, de conforto. A proteção do Altíssimo invade a madrugada como um escudo que envolve sua alma. E talvez você nunca tenha reparado, mas existem momentos específicos em que o peso emocional aumenta à noite. Quando você está preocupado com a saúde de alguém, quando sente que sua casa precisa de proteção, quando percebe que as coisas estão fora de controle, quando a vida financeira parece apertada demais,
quando o emocional está machucado. Essas são as horas em que o inimigo tenta se aproveitar da fraqueza, mas também são as horas em que Deus se manifesta de maneira mais intensa. A seta que voa não anuncia sua chegada, mas Deus também não anuncia a proteção. Ele simplesmente age. Quantas vezes você recebeu livramentos que nem percebeu? Quantas situações que poderiam ter te destruído simplesmente não aconteceram? Isso é o Salmo 91 em ação. Livramentos silenciosos, proteção invisível, intervenções que você só descobre depois. Deus já te livrou de pessoas que pareciam confiáveis, mas não eram. Deus já te afastou de caminhos que teriam te machucado. Deus já te impediu de cair em armadilhas emocionais, espirituais, financeiras, familiares, e tudo isso sem você ver. É por isso que a madrugada tem um peso tão grande, porque é nela que o inimigo tenta sussurrar ataques, mas é nela que Deus ergue muralhas espirituais ao seu redor. É nela que ele entra no ambiente, limpa o que precisa ser limpo, quebra o que precisa ser quebrado e restabelece aquilo que você já achava perdido. E talvez você esteja ouvindo esta mensagem justamente porque Deus quer te lembrar de algo. Você não está desprotegido. Mesmo quando sente medo, mesmo quando a ansiedade bate, mesmo quando a alma chora, existe um escudo sobre você. E quando você entende isso, tudo muda. A madrugada deixa de ser um horário de tormento e passa a ser um horário de livramento. A noite deixa de ser silêncio pesado e passa a ser ambiente de cura. A escuridão deixa de ser ameaça e passa a ser terreno fértil para o agir de Deus. Porque enquanto o mundo dorme, o Altíssimo trabalha por você. Enquanto você tenta respirar fundo, Ele está te protegendo de perigos que você nem imagina. Enquanto você enfrenta pensamentos, Ele enfrenta batalhas, e Ele vence todas. Se essa palavra está encontrando espaço no seu coração, escreva nos comentários, de forma espontânea, sincera e com fé. Eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Essa frase sela espiritualmente o que estamos construindo aqui nesta madrugada. Tem momentos em que a alma fala antes da boca, e na madrugada isso acontece com uma intensidade quase impossível de explicar. É como se o coração gritasse por dentro, mesmo quando você tenta manter a calma por fora. Aquela angústia que aperta o peito, aquele pensamento que insiste em voltar, aquele medo silencioso que você não conta para ninguém. Tudo isso pulsa com mais força quando o mundo dorme. E é aí que muita gente acredita que está sozinha. Mas é exatamente aí que Deus decide responder. A madrugada não amplifica apenas o silêncio. Ela amplifica a verdade que existe dentro de você. É no escuro que a alma mostra o que realmente sente. E por mais doloroso que seja admitir, existem noites em que o cansaço emocional parece maior que tudo. Nesses momentos, você pode até tentar disfarçar durante o dia, manter postura, seguir rotinas, sorrir para quem precisa ver você bem. Mas quando a noite chega, a máscara cai. A ansiedade aparece, a tristeza revela seu peso, e o pensamento corre mais rápido do que você consegue acompanhar. Mas existe algo que você precisa entender. Deus não espera você formular a frase perfeita para agir. Ele escuta até o silêncio. Ele interpreta até o que você não consegue explicar. Ele entende até a oração que não saiu da sua boca, mas que queimou dentro da sua alma. A Bíblia diz: antes mesmo que a palavra chegue à sua boca, eu já a conheço. Isso significa que antes do seu desespero ganhar forma, Deus já está enviando resposta. Antes da lágrima cair, Ele já está preparando alívio. Antes da madrugada te oprimir, Ele já está se movendo em seu favor. E talvez seja por isso que você sente essa necessidade de ouvir uma oração justamente à noite. A alma sabe onde buscar socorro. O espírito sabe onde existe refúgio. O coração sabe onde encontra descanso. A madrugada não é apenas um momento de fragilidade. É um convite. É Deus chamando você para perto, como quem diz: eu estou aqui. Não tema. Fale comigo. Deixe-me cuidar do que você não consegue carregar. Você já percebeu como, muitas vezes, o peso emocional aumenta exatamente quando você está prestes a viver algo importante? Já reparou como o medo cresce quando a bênção está perto? Como a dúvida aparece quando a porta está prestes a se abrir? Isso não é coincidência. O emocional tenta te sabotar exatamente no momento em que Deus está preparando algo grande.
O ataque espiritual tenta te fazer acreditar que você não vai suportar, mas ao mesmo tempo, a presença de Deus se aproxima para te lembrar que você não precisa suportar sozinho. E quando a alma pede socorro, Deus responde de maneiras inesperadas. Às vezes, Ele te dá paz repentina, aquela paz que não tem explicação lógica, mas que derruba a ansiedade em segundos. Às vezes, Ele te dá força onde você achava que não tinha mais. Às vezes Ele te mostra que aquilo que parecia gigantesco era pequeno perto da proteção que te cobre. E há momentos em que Ele simplesmente te faz sentir algo que você não sentia há muito tempo. Esperança. Essa resposta divina pode vir na forma de um alívio no peito, de um pensamento que acalma, de um sentimento de presença no ambiente, de uma lembrança que reacende a fé. Pode vir num versículo que surge na sua mente, numa canção que começa a tocar, numa palavra que chega exatamente no momento certo. É a maneira de Deus dizer: eu não te deixei, eu não te abandonei, eu não me esqueci da sua dor, eu ouvi o pedido que você nunca disse em voz alta. E quando essa percepção entra em você, algo muda. O medo diminui, a ansiedade perde força, a alma respira de novo. Porque você começa a entender que Deus não depende do seu controle para agir. Ele só precisa que você deixe o coração aberto. É por isso que você está aqui agora, ouvindo essa mensagem em plena madrugada. Porque Deus está respondendo ao que sua alma pediu, mesmo que você não tenha colocado em palavras. Se essa parte falou com você, declare nos comentários, com fé, coragem e sinceridade: Deus ouviu meu silêncio. Essa frase sela espiritualmente tudo o que acabamos de construir neste bloco e mantém seu coração conectado com a presença dele. Há uma guerra que não aparece nos exames, que não deixa marcas no corpo, mas que corrói a alma de muita gente. É a guerra interna, aquela que você trava em silêncio, enquanto sorri para não preocupar ninguém. A guerra que acontece dentro da mente, dentro do coração, dentro de lugares tão profundos que às vezes nem você sabe explicar direito o que está sentindo. É a angústia que chega do nada. É a tristeza que não tem nome. É o pensamento que tenta te derrubar quando você só queria descansar. É a ansiedade que aperta o peito. É o medo do amanhã. É o peso de carregar fardos que ninguém imagina. E o mais difícil dessa luta é que ela não dá trégua. Ela não respeita dia da semana, não respeita horário, não respeita cansaço. Ela simplesmente aparece. E por isso tantas pessoas sofrem mais durante a madrugada. Porque é quando o silêncio revela o que durante o dia você tenta esconder. E nessa hora, muitas pessoas se sentem culpadas por estarem mal, como se fosse falta de fé, como se fosse sinal de fraqueza espiritual. Mas não é. A luta interna é a prova do quanto você é valioso. Só luta quem tem promessa. Só apanha quem carrega unção. Só é atacado por dentro quem é levantado por Deus por fora. Quando o salmista diz: a tua verdade é pavês e escudo, ele está falando exatamente disso, de uma proteção que não cobre apenas o corpo, mas cobre a alma. Deus sabe que os ataques internos são muitas vezes mais perigosos do que os externos. Uma pessoa pode enfrentar inimigos do lado de fora, mas se estiver forte por dentro, ela permanece firme. Agora, quando o ataque entra na mente, quando o inimigo tenta plantar medo, dúvida, confusão emocional, isso pode desmontar alguém por completo. E é por isso que Deus trabalha tanto nos bastidores da sua alma. Há áreas dentro de você que só Deus conhece. Há feridas que só Ele sabe onde tocar. Há memórias que só Ele conhece completamente. E há coisas que você nunca contou para ninguém, mas contou para Ele em lágrimas. A sua luta interna não assusta Deus. Ela não diminui o quanto Ele te ama. Na verdade, ela faz com que Ele se aproxime ainda mais de você. O Senhor é especialista em entrar nos cômodos escondidos da alma, abrir janelas onde parecia não haver ar, iluminar lugares que você só conhecia na escuridão. E talvez, neste exato momento, você esteja passando por esse tipo de batalha. Talvez esteja sentindo que algo dentro de você está travado, paralisado, sufocado. Talvez esteja tentando entender por que pensamentos ruins aparecem sem motivo. Talvez esteja lidando com memórias que insistem em voltar, com inseguranças que você achava que já tinha vencido. Mas preste atenção, essas batalhas internas não são sinais de derrota. São sinais de que Deus está trabalhando numa área profunda da sua vida.
Quando Deus permite que você enfrente algo dentro de você, é porque Ele está prestes a transformar essa parte da sua história. Toda luta interna carrega um propósito escondido. Toda dor emocional aponta para uma área que Deus quer restaurar. O inimigo tenta te destruir por dentro, mas Deus usa o mesmo espaço para te curar por dentro. E é por isso que o Salmo 91 é tão poderoso. Ele não fala apenas de livramento do lado de fora, fala de descanso. Descansar à sombra do Onipotente significa ter paz mesmo quando a mente está agitada. Significa sentir segurança mesmo quando o emocional está cansado. Significa respirar fundo mesmo quando a alma está pressionada. Significa saber que Deus está no controle até dos pensamentos que você não entende. Você não está quebrado. Você está em transformação. Você não está perdido. Você está sendo conduzido. Você não está desmoronando. Você está sendo reconstruído. E Deus não reconstrói por cima de entulho. Ele limpa primeiro. Ele arruma primeiro. Ele organiza primeiro. Por isso às vezes dói. Por isso às vezes pesa. Por isso às vezes parece que nada faz sentido. Mas é porque Deus está mexendo exatamente onde você mais precisa. E se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: Senhor, trabalha dentro de mim. Essa frase declara que você aceita o processo, aceita a cura, aceita a mão de Deus tocando sua alma. Há momentos da vida em que o corpo até tenta seguir, mas a alma, ela simplesmente pede socorro. É como se dentro de você existisse um peso silencioso, difícil de explicar, difícil até de admitir. Às vezes, é uma angústia que aparece sem motivo. Outras vezes, é um esgotamento emocional acumulado. E é justamente nessas horas, quando você não consegue falar com ninguém, quando as palavras travam, quando o coração se cala por vergonha, por medo ou por cansaço, que o Salmo 91 se torna mais do que um texto. Ele se torna abrigo. Sim, abrigo, refúgio, lugar de descanso. Porque há feridas que só Deus consegue ver. Dores que só Ele entende, batalhas que só Ele sabe que você está enfrentando. E é por isso que o salmista usa a imagem das asas. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Você já parou para pensar na força dessa metáfora? Debaixo das asas. Não ao lado, não perto. Debaixo. É o lugar da proteção mais íntima, mais segura, mais emocional. É como se Deus abrisse um espaço só para você, longe das ameaças, longe das vozes, longe dos ataques, longe das inquietações que tentam roubar sua paz. E talvez essa seja exatamente a fase que você está vivendo, tentando ser forte para todo mundo, mas sentindo que por dentro algo está quase desabando, tentando agir como se estivesse tudo bem, mas sabendo que à noite, quando a casa fica silenciosa e os pensamentos começam a ganhar voz, a alma fica vulnerável. É nesse momento, e Deus sabe disso, que Ele te chama para perto. Porque a madrugada não expõe apenas o peso das lutas, ela revela também o quanto você precisa de proteção emocional, espiritual e mental. O Altíssimo não condena o seu cansaço. Ele acolhe, Ele entende, Ele te convida, Ele te cobre. E é por isso que tantas pessoas, ao ouvirem o Salmo 91 de madrugada, sentem algo diferente. Um alívio, um calor, uma presença, uma força que não vem deste mundo. Não é psicológico, não é coincidência, é refúgio. É o amor de Deus abraçando uma alma cansada. Preste atenção. O inimigo tenta atacar justamente quando percebe que você está frágil. Ele sugere ideias, alimenta inseguranças, desperta culpas antigas, ativa memórias dolorosas. Ele sabe que a mente humana é mais vulnerável quando o coração está cansado. Mas Deus sabe também. E por isso ele chega primeiro. Ele chega antes da ansiedade, antes do medo, antes da confusão. E quando ele te cobre com suas asas, nenhuma seta emocional encontra espaço para entrar. E talvez você esteja ouvindo esta palavra com lágrimas nos olhos, porque finalmente alguém colocou em palavras aquilo que você sentia, mas não sabia como explicar. Você não está cansado porque é fraco. Você está cansado porque está lutando há muito tempo. E Deus sabe exatamente quanto pesa carregar o que você carrega. É por isso que Ele está te chamando nessa madrugada. É por isso que o Salmo 91 te alcança hoje de forma tão profunda. É por isso que o seu espírito percebe que há algo acontecendo,
algo espiritual, algo divino, algo que você não sente todo dia. Debaixo das asas do Altíssimo, você encontra descanso que ninguém mais pode te dar. E é esse descanso, esse alívio, essa paz, essa respiração mais leve que começa a se manifestar no seu coração enquanto você ouve esta mensagem. Se essa palavra tocou a sua alma de alguma forma, declare aqui nos comentários com sinceridade: Deus, me abriga sob tuas asas. Essa declaração sela a entrega, o reconhecimento e a confiança, e mantenha sua fé alinhada com o que Deus está fazendo nesta madrugada. Há momentos em que não é uma palavra, não é uma música, não é uma oração longa que muda o ambiente. Às vezes, é apenas a presença, aquele instante silencioso em que você sente algo diferente no ar, como se o peso começasse a se desfazer, como se a respiração ficasse mais leve, como se uma paz inesperada pousasse exatamente onde antes havia angústia. É assim que Deus age nas madrugadas de livramento. Ele não precisa bater na porta, não precisa fazer barulho, não precisa anunciar que chegou. Ele simplesmente entra, e quando ele entra, algo muda por dentro antes de mudar por fora. O coração acalma, a mente desacelera. Um sentimento de proteção envolve você, como se um manto invisível fosse colocado sobre a sua vida, lembrando que você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. É a manifestação da promessa do Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. É Deus criando um abrigo dentro do teu próprio quarto, mesmo que tudo ao redor pareça confuso. E talvez você já tenha vivido isso, mesmo sem entender. Sabe aqueles momentos em que você estava em silêncio e do nada sentiu vontade de chorar? Ou aquela paz que chega sem explicação? Ou aquela coragem que aparece bem no meio do medo? Isso é a presença de Deus entrando no ambiente. Não como sensação emocional, mas como realidade espiritual. Ele se move no invisível, mas a sua alma reconhece. E é exatamente por isso que tantas pessoas encontram libertação durante a madrugada. Não é coincidência, não é psicológico, é espiritual. A noite cria um espaço onde Deus fala de forma mais profunda, porque a alma está cansada das batalhas do dia e justamente por isso fica mais sensível. A madrugada expõe dores que você escondeu, pensamentos que você abafou, medos que você ignorou. E Deus usa essa vulnerabilidade não para te machucar, mas para te curar. Quando a presença de Deus entra no ambiente, cadeias antigas começam a se soltar, setas emocionais perdem força, ataques espirituais são quebrados, a ansiedade diminui, o coração volta a bater num ritmo mais leve. É o Altíssimo limpando o ambiente, reorganizando aquilo que estava bagunçado, colocando ordem onde a alma já estava confusa. Quantas vezes você achou que ia desmoronar, e mesmo assim algo te segurou? Não foi força sua, foi a mão dele. E é interessante como nessa hora você consegue perceber aquilo que durante o dia parecia distante. A fé renova, a esperança reacende, a sensação de proteção se torna real. É como se Deus dissesse ao seu coração: calma, eu estou aqui, eu tenho tudo sob controle. E essa frase muda tudo, porque quando Deus entra, nenhum inimigo permanece, nenhuma seta encontra alvo, nenhuma angústia prevalece, nenhum pensamento negativo tem autoridade. A presença dele expulsa a escuridão, não pela força, mas pela luz. E talvez você esteja ouvindo esta mensagem justamente porque Deus quer entrar no ambiente da sua vida hoje. Ele não precisa de grandes rituais, ele não precisa de condições perfeitas. Basta um coração aberto, mesmo que cansado. Basta uma alma sincera, mesmo que ferida. Basta uma fé pequena, mesmo que tremendo. Deus não exige força, ele oferece. Ele não espera a perfeição, ele transforma. Ele não espera que você esteja bem, ele te faz ficar. E se enquanto você ouve, algo dentro de você está começando a aquietar, saiba, não é impressão, é intervenção. A presença dele está se aproximando. E quanto mais você se entrega, mais ele trabalha. Esse é o tipo de momento que muda destinos silenciosamente, sem espetáculo, sem barulho. Apenas Deus tocando áreas que você jamais imaginou que ele tocaria. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários apenas: Senhor, entra no meu ambiente. Essa frase abre um espaço espiritual
para o que Deus ainda vai fazer daqui para frente. Existe um mistério espiritual que poucas pessoas entendem. Nem sempre Deus te expõe para te abençoar. Muitas vezes, Ele te esconde para te livrar. E é nesse ponto que a madrugada se torna ainda mais profunda. Enquanto você sente que está isolado, esquecido, distante, Deus está te guardando de situações que você não teria maturidade para enfrentar agora. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar de abandono, é um lugar de preparação. Muitas vezes, você olha para a sua vida e pensa: por que eu ainda não consegui? Por que aquilo não deu certo? Por que tanta demora? Por que parece que estou parado? Mas você não está parado. Você está sendo protegido. O atraso que dói é às vezes a forma mais perfeita de livramento. A porta que não abriu te salvou. A pessoa que se afastou te preservou. O caminho que se fechou te guardou. O silêncio que incomoda hoje, amanhã vai fazer sentido. E é aqui que o Salmo 91 se torna mais vivo do que nunca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você não foi colocado no esconderijo para se sentir pequeno. Você foi colocado ali para ser sustentado. Deus não te esconde para te diminuir. Ele te esconde para te fortalecer. Ele te guarda enquanto cura feridas que você nem percebeu, enquanto prepara conexões que você nem imagina, enquanto alinha oportunidades que você não veria se estivesse distraído. Quantas vezes você insistiu em algo que parecia ser a solução, mas hoje percebe que teria sido uma armadilha? Quantas vezes você pediu algo que, se tivesse recebido, teria destruído a sua paz? Quantas vezes você quis algo que teria virado peso em vez de bênção? O Altíssimo te escondeu, te preservou, te guardou. E o esconderijo não é uma prisão, é um abrigo. Não é um castigo, é um afago. Não é o fim, é apenas o intervalo onde Deus escreve, em silêncio, a parte mais importante da sua história. E talvez neste exato momento, você esteja vivendo exatamente isso. A sensação de que algo está travado, de que o céu está em silêncio, de que as coisas não andam, de que Deus demorou, de que a resposta não veio. Mas o que você chama de demora, Deus chama de proteção. Às vezes Ele te poupa de enxergar coisas que te machucariam. Ele impede pessoas de acessarem você. Ele corta relações antes que elas causem danos maiores. Ele move situações para longe, mesmo quando você não entende. E esse processo dói, porque o ser humano tem dificuldade com o oculto. A gente quer ver, quer entender, quer tocar, quer controlar. Mas o esconderijo é o lugar onde Deus tira tudo das suas mãos, para que você perceba que nunca foi você quem sustentou a própria vida. É o lugar onde Deus te desarma para te reconstruir, onde Ele tira pesos antigos para te entregar asas novas, onde Ele te ensina a confiar mesmo sem provas, a permanecer mesmo sem sinais, a descansar mesmo sem respostas. E quando você consegue aceitar esse esconderijo, algo muda dentro de você. Muda a sua forma de olhar para as lutas, muda a sua maneira de interpretar os atrasos, muda a sua percepção sobre o tempo, porque quem confia na sombra do Onipotente descansa, mesmo sem saber o que vem amanhã. Quem descansa vence o medo, quem vence o medo desperta a fé, e quem desperta a fé se torna inalcançável para o inimigo. Se essa parte falou com você, deixe nos comentários, sem medo, sem vergonha, com toda a sinceridade do seu coração: Deus está me escondendo para me proteger. Essa declaração abre um espaço espiritual para o agir de Deus continuar profundo na sua vida, principalmente nesta madrugada de livramento. Há momentos na vida espiritual em que Deus não apenas fala, Ele confirma. Ele não apenas promete, Ele evidencia. Ele não apenas guarda, Ele deixa marcas do seu agir para que você saiba, sem sombra de dúvida, que o livramento já começou. E nesta madrugada, essa confirmação está sendo liberada sobre você. Talvez você nem perceba ainda, mas algo já está mudando no ambiente espiritual da sua casa. É como se um vento suave estivesse passando, limpando aquilo que não deveria estar ali, desfazendo laços, quebrando setas, desamarrando caminhos, desfazendo fardos que você carregou por muito tempo. Existem sinais que Deus usa para avisar ao seu coração que a virada já começou, e você talvez esteja sentindo alguns deles agora mesmo. Uma paz inesperada que chega de repente, um alívio que você não sabe explicar,
uma lágrima que escorre sem tristeza, mas como se estivesse lavando sua alma. Um sono que finalmente aparece depois de dias de inquietação. Uma sensação de segurança que toma conta do ambiente. Uma certeza silenciosa de que você não está sozinho. Esses sinais não são emocionais, são espirituais. São respostas do céu. Isso acontece porque quando Deus age, Ele não age pela metade. Ele age de dentro para fora. Primeiro, Ele toca o coração, depois a mente, depois o ambiente e, por fim, a vida inteira. É assim que o livramento se manifesta. Ele começa como um sussurro suave no espírito e termina como uma revolução completa na história de alguém. E talvez você esteja vivendo esse começo exatamente agora, enquanto ouve estas palavras. Talvez seja por isso que o seu coração está mais leve. Talvez seja por isso que sua respiração mudou. Talvez seja por isso que algo dentro de você está dizendo: fica firme, algo bom está acontecendo. Durante muito tempo, você achou que estava sozinho na batalha. Achou que estava lutando contra forças maiores do que você. Achou que não era capaz de suportar tantas guerras emocionais ao mesmo tempo. Mas a verdade é que desde o primeiro dia, Deus estava ali. Desde as madrugadas mais doloridas até os dias mais silenciosos. Desde os momentos em que você se sentiu fraco até os momentos em que tentou ser forte demais. A proteção do Altíssimo nunca saiu do seu lado. E agora, nesta madrugada, esse cuidado está se manifestando de maneira ainda mais poderosa. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez transforme completamente a forma como você enxerga o que está vivendo. Os sinais que você está sentindo não são coincidência, são confirmação. Confirmação de que Deus te livrou de perigos que você nunca soube que existiram. Confirmação de que o inimigo não conseguiu tocar na sua casa. Confirmação de que os ataques que vieram contra você perderam força no caminho. Confirmação de que aquilo que parecia impossível está começando a se alinhar. Confirmação de que esta madrugada não foi apenas mais uma, ela foi um divisor de águas, porque o Salmo 91 não é apenas uma declaração de proteção, é uma sentença espiritual, uma determinação divina, uma cobertura que muda destinos. Quando você declara: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza", você não está recitando palavras, você está ativando uma promessa antiga, eterna e infalível. E essas promessas começam a se manifestar com sinais pequenos ou grandes que Deus envia para te lembrar que Ele está no controle, que Ele está guiando os seus passos e que nada, absolutamente nada, vai impedir os planos que Ele tem para a sua vida. E à medida que você sente esse mover, eu quero que você deixe registrado nos comentários, como um ato profético e de fé: "O meu livramento já começou". Essa frase sela o que Deus está fazendo nesta madrugada e mantém o seu coração firmemente conectado ao que Ele ainda vai revelar. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe. Nada disso foi coincidência. Esta madrugada não foi como as outras. Algo aconteceu dentro de você. Algo foi tocado, curado, restaurado, e você sabe disso. Talvez você nem consiga explicar o que sentiu, mas percebe que uma paz diferente tomou conta do seu coração. Isso é livramento, isso é presença, isso é o Salmo 91 se movendo sobre a sua vida. E agora eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te apresento esta vida que orou comigo, que abriu o coração, que ouviu a tua palavra e que buscou tua presença nesta madrugada de livramento. Que o Salmo 91 se cumpra sobre ela por completo. Que o livramento venha, que a seta seja destruída, que toda obra do inimigo caia por terra, que toda enfermidade seja quebrada, que toda ansiedade seja acalmada, que todo medo seja arrancado, que toda porta fechada comece a se abrir. Cobre essa pessoa com as tuas asas. Guarda sua família, seu lar, sua saúde, suas emoções, suas batalhas internas. Envia anjos para cercá-la na saída e na chegada, no descanso e no despertar. Que esta madrugada marque o começo de um tempo novo, um tempo de proteção, de vitória e de cura, em nome de Jesus. Amém. E agora, antes de você sair deste vídeo, eu quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu a presença de Deus, se algo te tocou de verdade, então não deixe isso passar em silêncio.
Declare sua fé. Escreva nos comentários: eu recebo. Apenas isso. 2 palavras que liberam algo no mundo espiritual. Não esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda esta oração a alcançar ainda mais pessoas que estão enfrentando o que você enfrentou hoje. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora no canal, principalmente você que sentiu algo diferente no seu coração. Eu preparo cada oração com muito propósito e eu quero caminhar espiritualmente com você. E você não pode perder o que Deus ainda vai fazer aqui. Agora, antes de sair, clique no próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela. Ele é a continuação desse mover de Deus e vai fortalecer ainda mais a sua fé nesta madrugada. Que o Altíssimo te cubra, te guarde e te acompanhe. Até o próximo vídeo.